Nossos cumprimentos a todos. Continuaremos com o livro Divaldo Franco Responde, falando sobre os sonhos na visão espírita, e entraremos em pesadelos em crianças. Antes de abordarmos a pergunta feita a Divaldo, vamos recordar que os distúrbios do sono nem sempre são os mesmos e que devem ter atenções diferentes dos pais. O cuidado com os filhos é algo constante na vida dos pais, e mesmo durante a noite essa preocupação não termina. Basta uma perturbação no sono da criança para que eles fiquem atentos. Gritos desesperados, choros inconsoláveis durante o repouso são alguns sintomas de terror noturno e podem assustar os responsáveis. Esses pesadelos acontecem na primeira metade da noite, antes do sono chamado REM, estágio em que as crianças sonham. É importante diferenciar de distúrbios. Durante as crises, os pequenos podem gritar, chorar, conversar, se debater, abrir os olhos e até sentar na cama. Tudo isso sem despertar, e não terão consciência do acontecido no dia seguinte. Já o pesadelo acontece nas horas finais do sono, e as crianças conseguem acordar e se lembrar do que estavam sonhando. Algumas outras situações podem desencadear a crise, como privação do sono, cansaço extremo, febre, presença de luzes e barulhos, distúrbios respiratórios, entre outras coisas. Um dos cuidados importantes é estabelecer uma rotina regular para o sono, com horários regrados para dormir e acordar. Adotar ambientes silenciosos, usar travesseiros adequados para o biotipo e postura, além de acordar durante a noite para certificar que o pequeno está descansando bem. Também podem contribuir para o sono das crianças e evitar pesadelos. Se esses episódios forem recorrentes e não sumirem com o tempo, é importante que os pais procurem orientação médica e espiritual. E baseando nisso, foi feita a seguinte pergunta ao Divaldo: quando as crianças acordam chorando e dizem ter tido pesadelos, qual deve ser a postura dos pais? E ele responde: a melhor terapêutica é a calma, conversando tranquilamente com o filhinho e esclarecendo-o com palavras simples sobre a ocorrência. Se por acaso ele ainda não tem 7 anos e o espírito se encontra no processo de fixação total, o ideal é, quando a criança estiver dormindo, devem conversar com ela, transmitindo-lhe segurança e paz. O fenômeno normalmente é efeito do espírito que reencarna com medo, que tem receio de não ser bem-sucedido na prova, e naqueles estados de parcial consciência, aturde-se e retorna ao corpo apavorado. Outras vezes, seus inimigos aguardam-no além da linha do sono convencional, e ele se assusta com o reencontro, devendo os pais falar-lhe docemente, logo no primeiro sono: você é muito amado, você veio porque eu o desejei muito. Isso, porém,
num tom calmo, facultando confiança e segurança ao espírito para continuar sua trajetória. Durma. Novamente, eu vou lhe vigiar um pouco. Também depois vou me deitar, mas antes ficarei ao seu lado. É de bom alvitre a terapêutica do toque, através da bioenergia que todos possuímos. Orando e pedindo a Deus, como fazia Jesus, nós transmitiremos energias saudáveis e poderemos ajudar o filhinho a repousar com confiança e tranquilidade. Foi também perguntado ao Divaldo sobre as crianças com visões. Quando a criança diz que está sentindo ou vendo alguma coisa, alguns pais dizem que isso não é nada, que não há nada ali. É importante esclarecer e enfrentar a realidade numa linguagem compatível ao entendimento da criança. E ele nos conta: nos meus fenômenos mediúnicos, que começaram quando eu tinha 4 anos e meio, os meus pobres pais, que não entendiam de nada, diziam que aquilo era loucura, que nada existia, sendo muito pior essa informação do que a explicação que me pudessem haver dado. Porque na hora em que eu tomei consciência de que eram os espíritos, passei a acostumar-me com eles. A população dita como invisível, que existe ao nosso lado e que está na Terra, em volta de todos nós, porque o mundo espiritual interpenetra o mundo físico como sendo o mundo da energia. Nesse caso, os pais devem abordar o fato com tranquilidade, elucidando. Realmente, você encontrou alguém e se assustou, mas isso vai passar. É um amiguinho seu muito querido. Você vai entender. Uma outra pergunta que lhe foi dirigida foi qual a importância das histórias que se contam para as crianças antes do sono. Elas são fantásticas, porque lhes enriquecem a imaginação, principalmente os contos de fadas e as narrativas da vida de Jesus, dos homens e das mulheres de bem. A característica terapêutica dos contos de fadas, hoje muito bem explicados pela psicologia de Jung, ou mesmo pela psicologia e pela psicanálise, facultam que a mente fique enriquecida e que a criança não tenha pesadelos, porque ela vai mais pela magia das palavras, pelo que pode entender. E, é claro, entra numa faixa vibratória diferente, na qual os espíritos perturbados não podem movimentar-se. E sobre o tema a criança e a televisão? Devemos ter cautela com as crianças que dormem assistindo à televisão? E Divaldo nos diz: hoje vejo os desenhos animados, isso sem nenhuma pretensão de censurar coisa alguma, que trazem monstros, já não se contentando os desenhistas em apresentarem seres que vão destruir a Terra, mas aniquilar o universo. Ora, na imaginação infantil, essas mensagens criam conflitos terríveis e, naturalmente, pesadelos assustadores. Os filmes de terror podem desencadear ansiedade,
insônia e pesadelos, além de afetar o humor e a capacidade de lidar com o mundo real. E para finalizar, sobre sonhos, vamos às considerações finais que Divaldo diz. Dizia Platão que a vida física é um sonho, considerando-se a realidade do mundo espiritual. Na indumentária carnal, estamos em um período transitório. A nossa vida psíquica é nosso ontem, mas ela também desenha o nosso amanhã. Sonhar faz bem. Procuremos, então, introjetar as melhores ideias, os bons pensamentos, as orações, as leituras edificantes e durmamos em paz, porque o Senhor nos conduzirá ao seu reino. E recordando a questão 402 do Livro dos Espíritos, vemos, por efeito do sono, os espíritos estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhe abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá o meio que lhe é próprio. Não devemos nos esquecer de meditar e orar antes de ir dormir, para aproveitar o máximo esse momento, já que 1/3 de nossas vidas passamos dormindo. Evitar, como já dissemos, filmes pesados, leituras e informações desagradáveis e violentas, e assim não desenvolveremos pensamentos da mesma vibração e perderemos a oportunidade de nos encontrarmos com espíritos mais evoluídos. Os havidos, por muito dos sonhos, desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. É com frequência a ocasião em que espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhe dar conselhos diretos. São numerosos os exemplos autênticos de avisos por sonhos, porém não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tudo o que se vê num sonho tem uma significação qualquer. Deve-se incluir a arte de interpretar os sonhos no rol das crenças supersticiosas e absurdas. Isso é uma explicação dada no livro A Gênese. Assim, quando tivermos um sonho ruim, que possamos, ao acordar, pedir aos nossos irmãos espirituais que nos auxiliem para que o sono seja um momento de repouso, de bons encontros e de trabalho no bem. E assim concluímos o tema sobre sono e sonhos na visão espírita. E daqui a 15 dias viremos sobre depressão. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.